Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque no dia de hoje, dia 8 de julho de 2024, esse já é o segundo vídeo que nós fazemos, agora são aproximadamente 20 para as 3 da tarde, a nossa bolsa ela está em estabilidade. Mas, claro que acontece eventualmente de uma ou outra ação dar uma escorregada. E pode ser que aí, talvez, surja alguma oportunidade. Vamos dar uma olhada o que aconteceu. Neste momento, veja que o Ibovespa ele opera acima dos 126 mil pontos, 126.236, sendo que no dia ele já chegou a descer a 125.600 e o máximo que ele chegou a 126.395, ou seja, ele está mais para a parte de cima que para a parte de baixo. Se ultrapassar aqui, 126.267, como a gente viu agora há pouco, ele muda de cor, sai do vermelho e passa para o azul porque já está operando acima do fechamento da sexta-feira. Nesse ambiente, agora até que nós temos mais verdes do que a gente já tinha visto anteriormente, nós estamos vendo aí que ainda tem algumas ações no vermelho. Isso porque houve algumas escorregadas, como por exemplo aconteceu aqui com o Santander. Nesse momento, Santander opera a R$ 12,61, caindo 2,10% no dia. Mas Santander já esteve lá embaixo em R$ 12,58. Ou ela se estabiliza ou ela cai. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer ainda ao longo do dia para Santander. Mas nós não estamos aqui para ficar esperando muito. O fato é que Santander, às 10h42, ele bateu aqui a R$ 12,85 e entendemos que era um bom momento de fazer essa compra no dia 8 de julho, portanto no dia de hoje, e compramos 78 novas ações. E assim registramos a nossa compra, aqui no dia 8 de 7, compramos a R$ 12,85 e saímos de 1.155 ações para 1.233 ações. Se olharmos do ponto de vista do preço, e aqui nós temos os proventos que foram pagos de 2018 a 2023, na média Santander veio pagando R$ 1,10. Veja que essa média nós colocamos aqui nesta célula em azul, e se nós dividirmos este valor aqui, R$ 1,10 aproximadamente, por 6%, a gente divide pelo o dividend yield, ou seja, o percentual que nós queremos receber em proventos em função do valor da ação. Então, se nós entendermos que ao dividir os proventos por 6%, vai nos dar o maior preço que nós vamos pagar, que nós chamamos de preço teto, de forma que a gente receba esses 6%. Esse preço teto dos últimos 5 anos, ou utilizando aquela média de R$ 1,10, nos dá esse valor aqui, R$ 18,48. Preço teto dos últimos 5 anos. No entanto, no ano passado, Santander pagou apenas 79 centavos. Se dividirmos esse valor por 6%, o nosso preço teto vai ficar aqui em R$ 13,23. Veja que se distancia muito o preço teto considerando o ano passado e a média dos últimos 5 anos. Está muito longe. Nós ainda consideramos o crescimento médio composto dos últimos 5 anos dos proventos pagos pelo Santander. E a gente verificou que com isso era possível fazer uma projeção até de R$ 1,09. Então a gente tem um preço teto para esse crescimento médio composto de R$ 18,21, que até guarda uma compatibilidade com a média dos últimos 5 anos. Mas, para nós, são preços que estão muito distantes de uma realidade, tanto mais baixo quanto mais alto. Então nós escolhemos fazer a média destes últimos 3 preços e ficamos aqui com um preço teto de R$ 16,64, que é o preço teto quando nós olhamos para o passado. Aquilo que já aconteceu no Santander. Entretanto, olhar para o passado não é suficiente para fins aqui do método do canal. Então, por isso, nós vamos acompanhando o desempenho dessas companhias ao longo dos trimestres. E aí você pode verificar aqui que na nossa projeção, para este ano, nós temos uma projeção de 97 centavos
de proventos a serem pagos até o final do exercício. Até o presente momento, Santander pagou 33 centavos, mas Santander ele normalmente faz 5 pagamentos no ano. Ele fez 2 até agora, tem mais 3, e o mais gordo desses pagamentos normalmente ocorre no mês de setembro. Uma chance de andarmos na direção desses 97 centavos. Se confirmados esses 97 centavos, ao dividir os 97 centavos por 6%, o nosso preço teto vai ficar aqui em R$ 16,32 dentro da nossa projeção. Também tem algumas outras informações interessantes aqui. Por exemplo, patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido do Santander é de 115, relatado no primeiro trimestre de 2024, 115 bilhões e 831 milhões aproximadamente. Se dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações, tem aproximadamente 7,5 bilhões de ações do Santander, então nós vamos ter um valor patrimonial por ação de 15,45. No entanto, nós pagamos pela ação R$ 12,85. R$ 12,85 representa, que é o que nós chamamos de preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, aproximadamente 85% do valor patrimonial dessa ação. Isso aqui nos dá um indicativo, ou seja, basta que a gente pegue o preço que nós pagamos pela ação, R$ 12,85, e nós dividimos esse valor pelo valor patrimonial por ação, que é este valor calculado aqui de R$ 15,45. Quando dividimos 12,85 por 15,45, dá aquele 0,85, que ele significa 0,83, aliás, que quer dizer o seguinte, que o preço que eu estou pagando pela ação é 83%, ou seja, está desvalorizado em aproximadamente 17% do valor patrimonial, do preço, do valor patrimonial por ação. Consequentemente, eu posso chegar a duas conclusões aqui possíveis. Primeiro, a ação realmente está barata. E dois, a segunda é que, ao comprar por um valor que é abaixo do valor patrimonial, o risco de comprar essa ação é um risco muito baixo. Mas também eu posso considerar o preço da ação, que é os 12,85, dividido pelo lucro líquido por ação, que é em função desse lucro líquido projetado, em 7,87. Ou seja, comprando a ação a 12,85, eu vou receber de volta em aproximadamente 7 anos e 10 meses. Um bom retorno, porque a gente sempre busca abaixo dos 10 e preferencialmente abaixo dos 9. E veja que se pagar os 97 centavos por ação, o nosso dividend yield vai ficar em 7,62 centavos, o que é acima dos 6% que nós procuramos. Então veja que nós já tínhamos este preço teto, quando olhamos para o passado, que nós colocamos nesta célula aqui embaixo. Aqui no quadro em azul, aqueles valores que eu mostrei naquela tabela de indicadores fundamentalistas, aí tem o número da ação, payout, o lucro líquido projetado, os proventos que nós imaginamos que possam ser pagos, 96 centavos, o que vai nos dar aqui esse preço teto de R$ 16,32. Como nós pagamos R$ 12,85, ele está abaixo do nosso preço teto quando nós... Tive que interromper para atender um chamado aqui de uma coisa importante, mas retomando aqui, para você foi um estalo de dedos. 12,85 fica abaixo do nosso preço teto quando nós olhamos para o passado, mas também fica abaixo do preço teto quando nós fizemos a nossa projeção, que é o menor dos preços tetos, que é o que nós vamos utilizar como referência. Embora o mais importante sempre seja o preço teto quando olhamos para o passado, porque esse, de fato, é algo que já aconteceu. Então, registramos o nosso racional, o que tinha por trás da nossa compra quando nós a fizemos. Então, no dia 8 de julho, compramos 78 ações de Santander a R$ 12,85. O que estava na nossa cabeça? Que nós temos uma expectativa de receber dividend yield de 7,62, está acima dos 6% que nós procuramos. Temos um PL de 7,87 para receber de volta em aproximadamente 7 anos e 10 meses, e temos um PVPA de 0,83, ou seja, um indicativo
de que essa ação está barata e que o risco é muito baixo de comprar essa ação. Além disso, o nosso preço teto estava marcado no menor dos dois, tanto o menor entre o projetado e o que aconteceu no passado, em R$ 16,32, como pagamos R$ 12,85, teoricamente pagamos um bom preço por ação do Santander. E por fim, atualizamos a nossa tabela de metas. Metas para os anos de 24 a 25. Veja que para a Santander nós temos uma projeção aqui de 4.000 ações, já compramos 1.233, como mostramos até agora, estamos a 30,83% da meta. É a ação que está mais prejudicada em termos de atingimento da meta, mas é verdade também que ela é muito recente na carteira do canal. E já está com 30% da meta, parece algo bastante interessante. Meta essa que quer que nós recebamos no ano, aqui só vale para o ano de 2024, em média, R$ 3.866 por mês, ou seja, cada mês do ano de 2024, de janeiro a dezembro, receber em média, em cada um desses 12 meses, 3.866. Até o presente momento, encerrado o primeiro semestre, já recebemos quase 30 mil aqui em proventos, o que nos dá uma média mensal de 2.485. E esses 2.485 estão a 64,29% da meta. Para atingirmos a meta, precisamos receber em proventos ainda mais R$ 16.565, e assim nós vamos atingir a meta. A maior parte das ações que nós compraremos, dos proventos que vamos receber ao longo deste segundo semestre, virão dos proventos que nós vamos receber, daqueles 16 mil, fazendo com que a gente aumente o número de ações e, inclusive, aumente esta meta, porque ela é em função do número de ações que nós possuímos, indicando que provavelmente a gente vai acabar por superar esses 16.565, já que nós vamos acabar comprando mais ações do que aquelas que nós usualmente compramos com os nossos recursos próprios, como por exemplo o que vem do nosso salário, que foi o caso da compra hoje de Santander. Assim que recebermos os proventos, também é verdade que a nossa bolsa ela deu uma descolada nos últimos tempos, então a gente começou a aumentar o caixa, nossa chamada reserva de oportunidade, ela está crescendo. Se acontecer alguma coisa que leve a nossa bolsa para baixo, então o que vai acontecer é que nós vamos comprar mais ações. Se ela se mantiver dentro desse patamar que ela está hoje de estabilidade, vamos apenas fazer as compras mensais, como é o caso que aconteceu hoje com o Santander. E assim você vai vendo, instante a instante, passo a passo, como vai evoluindo a nossa carteira, como ela vai indo muito rápido na direção de ter um bom pagamento, um bom retorno, uma boa receita passiva, que é na verdade o que sustenta tudo que tem aqui, esse escritório principalmente, mostrando a eficiência do método que nós utilizamos. Isso que essa carteira tem apenas 3 anos e meio. Os resultados mais efetivos, eles costumam acontecer a partir do 5º ano, quando bem estruturada a carteira. Não é o caso, isso aqui é bem modelar, então a gente conta a partir do 8º ano, que se você acompanhar o canal, você vai ver o salto que vai acontecer dentro dos proventos recebidos, que é quando a gente chega naquela que é a denominada independência financeira, quando essa nossa carteira passiva ela acaba pagando pelo conjunto de todas as despesas que nós temos, sem que nós precisamos utilizar o nosso principal, ou seja, o que vem naquele esforço do nosso trabalho do dia a dia. Vendo aí, mostrando de forma bem efetiva a eficiência do método que nós empregamos aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.